Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este canal é 100% ateísta, por isso mando um forte abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem interessante. Eu, como também sou ufólogo, estudo o fenômeno OVNI, quero explicar que a ufologia não afirma, não garante, não tem provas da existência de seres extraterrestres, tá? Nós estudamos, porém, há alguma vertente, Inclusive tem seitas, Muitas seitas aí que usam a ufologia para justificar até os textos bíblicos, E é baseado nisso que é o vídeo de hoje. Eu fui dentro lá da Bíblia, reservei os textos, separei os textos e vou mostrar aqui para vocês que caso fosse real as histórias bíblicas, nós que estudamos a Bíblia, não só a Bíblia, como a ufologia, eu estudo a ufologia, nós sabemos que a Bíblia é plágio, da epopeia de Gilgamesh, na questão do dilúvio, na questão da Arca de Noé, na questão de Davi e Golias, em várias, tudo da Bíblia, aquelas fantasias lá não pertencem ao povo hebreu, mesmo porque o povo hebreu veio aprender a escrita muito tempo depois, Ali tudo cópia ali dos sumérios, das tabuletas de argila, Ali da primeira escrita cuneiforme, onde narrava ali essas histórias, O Código de Hammurabi, também tem lá o livro dos mortos do Egito, que deu origem lá aos 10 mandamentos, do Moisés. Então a Bíblia é tudo plágio, Tudo cópia. As histórias da Bíblia são tudo cópias de histórias muito mais antigas, E caso essas histórias fossem reais, se você junta as peças do quebra-cabeça, você passa a entender que talvez se esses deuses apresentados, por esses povos antigos, fossem reais, eles não eram como é apresentado na Bíblia como um ser, assim, não físico, Eram seres físicos, reais, E é o que eu vou mostrar aqui em alguns textos que separei, sabe? Vamos dar uma olhada aqui em alguns textos. E aí vocês tirem as próprias conclusões. Quero lembrar que dentro do livro Bíblia, da loucura que é o livro Bíblia, entro dentro do hospício para explicar as loucuras que tem lá dentro. Quero explicar para você, religioso, que a Bíblia, nada ali naquele livro é real. A Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade onde existe lá homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídios, racismo, xenofobia, muita mentira e barbaridade. Um livro repleto de fantasias como a cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, tem dragão de 7 cabeças, mas não fala em dinossauros, E por aí vai as inúmeras, A Bíblia também ensina errado as coisas, as pessoas, A Bíblia diz que coelho é ruminante e morcego é ave, Também tem lá no Novo Testamento lá mais uma farsa, Uma virgem que deu à luz do seu próprio pai e agora o filhote de pombo é filho dele próprio e de sua própria filha, e por aí vai as fantasias religiosas. Mas caso, lá no começo da história, lá nos sumérios, se fossem reais, porque essas histórias da Bíblia, grande parte é cópia, é plágio, de lá, dos sumérios mesmo. E se esses seres, que esse pessoal viu lá, conversou e tal, fossem reais, seriam então extraterrestres, como vou mostrar aqui em alguns textos. Veja só, eu separei aqui, você vai ver, por exemplo, em Gênesis 4, do versículo 15 ao 17, a questão de Caim. Também Gênesis 6, do 1 ao 4, os filhos de Deus tomaram mulheres da terra e geraram híbridos. Em Gênesis 19, 1 ao 4, Ló recebe a visita de 2 anjos. Em Êxodo 13, 21, 22, coluna de nuvens e de fogo que guiavam o povo hebreu. Em Jó 38, 7, os filhos de Deus jubilavam junto às estrelas.
2 Reis 2, do 1 ao 15, Elias é levado em uma carruagem de fogo, né? Carruagem de fogo. Ezequiel 1, Ezequiel vê os seres viventes junto com os seus veículos, né? Vamos entrar então em uma Gênese proibida, né? Inclusive que não foi aceita, não foi colocada lá na Gênesis. Livro de Melquisedeque. O livro aborda como tudo começou em outra galáxia, a criação, a vida de seres inteligentes em outros planetas, a rebelião cósmica, a criação da Via Láctea e o planeta Terra, além de outras questões intrigantes. Isso aqui você procura, você vai achar isso no livro de Melquisedeque, que não foi incluído nem no Pentateuco. Livro de Enoque. O livro de Enoque apresenta revelações sobre todos os planetas, no qual Deus levou Enoque a 7 mundos diferentes. Né? Deus levou Enoque a 7 mundos diferentes. Isso não está na Bíblia, né? Está no livro de Enoque. Né? Os textos falam da viagem de Enoque ao cume das montanhas, onde estavam gigantes e guardiões, e estes tiveram relacionamento com as mulheres mais formosas e assim geraram híbridos na terra. Dentre as raças conhecidas, temos os Nefilins. O livro relata os movimentos dos planetas, satélites e estrelas com precisão. Né? Que seria impossível, né, para a época, né? Já que esse Deus bíblico jamais deu, né, o conhecimento para o homem criar uma cibalena ou a energia elétrica, mas, no entanto, levou ele para conhecer os planetas, as galáxias, né? Mostrou tudo a ele, né? Vamos ver alguns textos. Então, em Gênesis 18:1, diz: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Gênesis 18:2. E levantou os olhos e olhou, e 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Gênesis 18:3. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Então, Gênesis 18:4. Que se traga já um pouco de água e lave os vossos pés. Vossos pés, né? Um Deus e anjos que tinha pés, né? Veja só, acompanhe. E recostai-vos debaixo desta árvore. Então Deus estava no sol quente, um calor, e ele precisava de uma sombra e precisava lavar os pés. Gênesis 18:5. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis diante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faça como dissestes. Então, ele aqui diz que ia trazer pão, né? Porque Deus estava com fome junto com os anjos. Então, Deus disse: Assim faça como você disse. Gênesis 18:6. Abraão apresentou-se em ir ter com Sara a tenda. Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Mandou fazer bolo, mandou Sara, a mulher dele, fazer bolo para Deus, né? Deus gosta de bolo. Só não é o bolo que ele ofereceu lá para o pessoal, né? Bolo com merda, né? Assado misturado com merda e assado embaixo de merda. Gênesis 18:7. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Então ele correu ali e matou um animal para Deus, que gosta de churrasco, né? Uma vitela. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles, debaixo de uma árvore, e comeram. Então Deus aqui lavou os pés,
né? Foi para debaixo de uma árvore porque estava muito calor, né? O sol que ele próprio fez no quarto dia apenas, né? Ele estava queimando a Deus, então ele escondeu-se embaixo de uma árvore e foi comer. Análise desse texto, né? Vemos claramente neste texto que Deus e mais dois seres visitaram a tenda de Abraão durante o dia. Ocorreu uma espécie de materialização física naquele momento, que Deus saiu de ser um ser, né, invisível e passou a ser de carne e osso. Então Abraão lavou os pés deles com água, ofereceu-lhes pães, bolos, vitela, além de manteiga e leite, e todos ali comeram, né? Deus comeu, né? Então, logo se vê que era um ser de carne e osso, né? O que é inexplicável para um Deus, né? Mais textos bíblicos. Gênesis 19:1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava lá Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Gênesis 19:2. E disse-lhe: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levanteis, e seguireis vosso caminho. E eles disseram: Não antes, na rua passaremos a noite. Então, os anjos aqui, todos poderosos, iriam passar a noite na rua, né? Gênesis 19:3. E porfiou com eles muito, e vieram com eles, e entraram em sua casa, e fizeram-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram, porque os anjos tinham algum problema estomacal contra a levedura. Gênesis 19:4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade e os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, o povo de todos os bairros, né? Que já tinham bairros naquela época. Análise do texto. Estes textos mostram que os anjos são seres extraterrestres, se fossem reais, com capacidade de se materializar em nosso meio. Ló preparou um banquete, bolos sem levedura, para que comessem. O significado da palavra entrar significa fora do plano terrestre, né? No meu caso, eu acho que significa entrar, sempre foi na Bíblia, né? Ter relação sexual, né? Mas sigamos aqui. Se anjos e demônios foram criados em outro campo dimensional, nos cabe utilizar a expressão extraterrestre ou alienígenas em referência a estes seres, né? Se não são da Terra, são extraterrestres, né? Logo, o próprio Deus é um extraterrestre, né? Já que ele não é da Terra, né? Não vive aqui. O próprio Jesus dizia que não era da Terra, né? Meu pai tem várias moradas, aquela besteira toda, né? Que nós sabemos que é tudo falso, é tudo mentira. Segundo o livro de Enoque, os Anunnakis se corromperam ao tomar as mulheres da terra e gerarem híbridos, e assim foram castigados e tornaram-se anjos caídos, demônios ou alienígenas do mal, caso essas histórias fantasiosas fossem reais, né? Estou só fazendo uma associação para mostrar que mesmo que se fossem reais as histórias da Bíblia, jamais poderia ser um ser como os crentes arrogam, um ser todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, né? Que está em todos os lugares. Nós vemos aqui claramente que o Deus bíblico e os anjos, né, lavaram os pés e procuraram uma sombra, porque o sol que ele próprio criou o estava judiando, machucando, né? E ali ele foi beber leite, comer vitela e tudo mais. Mais textos. Jó 38:4 diz: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Jó 38:5. Quem lhes pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó 38:6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Na análise desses textos, vemos que Ló, no capítulo 38, versículo 7, o texto se refere a seres alienígenas que jubilavam quando as estrelas em algum ponto do universo cantavam, né? As estrelas cantavam, né? Mais textos. 2 Reis 2:9 diz o seguinte: Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse
a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada em teu espírito sobre mim. 2 Reis 2:10. E disse: coisa difícil pedistes, e me vires quando for tomado de ti. Assim se te fará, porém, se não, não se fará. Em 2 Reis 2:11 diz o seguinte: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo se separou um do outro, e os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Então aqui um carro de fogo, né? Tá bom. 2 Reis 2:12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Bem interessante aqui essa parte, porque, inclusive, a Igreja Deus e Amor, no seu manual ali, diz que a pessoa tem que até tomar banho de roupa, né? Caso seja arrebatado. Só que quando a pessoa é arrebatada ou abduzido, como no caso aqui, que é uma abdução aqui, se fosse real, seria uma abdução, e ele foi nu, não foi levado a roupa. É tanto que está aqui, ó, que o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de fogo de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, as vestes ficou, né, rasgou-as em duas partes. Análise do texto. Esta passagem narra o arrebatamento ou abdução de Elias em uma carruagem de fogo. A palavra carro ou carruagem significa veículo, o termo empregado na época. Eliseu presenciou tudo, chamando o transporte extraterrestre de carro de Israel e os seres alienígenas de cavaleiros, né? Mais textos. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, na análise desse texto, a passagem diz que não existe apenas o planeta Terra, e sim mundos em várias galáxias, na qual aquilo que o homem vê não é o que parece ser, e não consegue entender as estruturas físicas dos milhares de planetas habitados e não habitados que existem no universo. Mais textos. Inicialmente, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Quem sobrou? Caim, né? Beleza. Ora, quem mataria Caim em Gênesis 4:15, se neste período não existia mais nenhum ser humano na face da terra, além de Adão e Eva e o próprio Caim, né? A questão de Deus ter colocado uma marca na testa do Caim, como eu vou mostrar mais na frente, né? Para que ninguém o matasse, né? Mas quem poderia matar, né? Em Gênesis 4:17, lemos que Caim conheceu sua mulher. Porém, em Gênesis 4:25 é dito que Adão e Eva tiveram outro filho após a morte de Abel, chamado de Sete. Se seguirmos a cronologia bíblica, veremos que Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Daí nós perguntamos: de onde veio a mulher de Caim? Aí a falácia dos teólogos é a seguinte: para muitos teólogos, esta cronologia está de trás para frente. Ou seja, Gênesis 4:17 seria depois de Gênesis 4:25. Pode, né? Para outros estudiosos, se a cronologia for na ordem crescente, na ordem correta, esta mulher seria uma espécie de alienígena extraterrestre, ou, o que é mais bem provável, né, mais uma das milhares de pessoas que existiam na face da Terra, de outras tribos, né? Já que esse Deus escolheu um povo, e este povo foi, né, o povo escolhido, o povo criado por ele, né? Ou vice-versa, por esse povo que criou esse Deus. E aí os outros povos não existiam, né? Mas vamos lá. Mais textos bíblicos. Em Gênesis 6:2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor:
não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Né? Ele aqui determinou uma idade aqui. Né? Sabemos que não é assim. Gênesis, pelo contrário, na antiguidade se vivia muito menos do que hoje. Muito menos. Gênesis 6,4. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus transaram com as mulheres dos homens e delas geraram os filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Na análise desses textos, os textos da Gênesis capítulo 6, versículos 2, 3 e 4, correspondem justamente ao livro de Enoque, no qual foi proibido de entrar no Antigo Testamento por causa da polêmica em que Enoque subiu ao cume das montanhas, onde estavam os gigantes e guardiões galácticos, e estes tiveram relacionamento com as mulheres mais formosas, gerando híbridos, dentre outras raças conhecidas. Aparecem os nefelins, dentre outras raças conhecidas, aparecem os nefelins, né? Os sumérios, isso aqui, né? Já cópia lá dos sumérios, porque toda essa história aí, né? Dos anjos caídos, do dilúvio, né? Da arca de Noé, né? De Adão e Eva, tudo é cópia dos plágios lá da criação, lá dos sumérios, das tábuas de argila, né? Registram em gravuras de tábuas de argila estes seres cósmicos, que se fossem seriam extraterrestres, né? Se tivessem existido, né? Esses seres, né? Do livro de Enoque, chamando-os de Anunnaki, né? Isso está lá, isso realmente, essa história existe, né? A história de Eliu, de Enki, né? E essa história é real, da primeira escrita na face da Terra, tá? Tudo que veio depois, né? Foi cópia desse povo aí. Então, se essas histórias aqui forem reais, não é Deus como o ser imaginário que o crente crê, não. São apenas seres extraterrestres, né? E uma guerra cósmica, né? Em que colocou o homem ali, criou o homem apenas para trabalhar nas minas de ouro. Por isso que é chamado Deus do ouro e da prata, né? Os Anunnakis, cansados de colherem ouro para o seu planeta, né? E ali criaram o ser humano para ser servo, escravo. Por isso que até hoje o ser humano tem o vício de ser escravo, né? De ser servo, bate no peito de um Deus imaginário, né? Porque foi criado para colher ouro para os Anunnakis, né? Para o seu planeta, né? Eles saíram do planeta deles por conta, né? de uma questão de uma guerra lá por conta de ouro. Então Anu, né? O Deus maior lá do planeta deles, havia brigado com o irmão dele, né? O Alaru. E o Alaru fugiu, né? Passou pelo cinturão de asteroides e encontrou o planeta Terra. E aqui encontrou muito ouro, né? Chamou os Anunnakis para aqui para colher o ouro. E ela inventou toda aquela história dos 7 dias, né? Ali foi onde eles armaram um acampamento, né? Trouxe um esquadrão ali, armou um acampamento, só que eles se cansaram de colher ouro. Os próprios Anunnakis estavam cansados, criaram um ser humano para ser escravo, servo. E é isso que ele é até hoje. Vamos ver aqui mais textos bíblicos. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora do homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Na análise desse texto, Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, passando a condição de seres mortais com determinado nível de conhecimento baseado em ações, emoções e sentimentos. Lemos em Gênesis 3, 22 que Deus mantém um diálogo com alguém. Deus mantém um diálogo com alguém, né? Avisando que Adão e Eva teriam que ser expulsos do Éden, para que não comessem novamente da árvore da vida e evoluíssem como seres
como os novos seres imortais, né? Então, se o ser humano tivesse comido da árvore da vida de novo, teria se tornado ser imortal. E aqui, mais texto, Gênesis 4:15, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferissem qualquer que o achasse. Agora, a pergunta que fica aqui nesse texto é o seguinte: se só existia Adão, Eva, Caim e Abel, Caim matou Abel, e Deus pôs na testa de Caim uma marca para que, o texto diz o seguinte: o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer um que o achasse. Qualquer um que o achasse. Como se só existia Caim, ali agora, Caim, Adão e Eva. E ainda Caim arruma uma mulher ainda, né? Bom, pessoal, estes são os textos aqui que mostrei aqui. Dentro da Bíblia tem muito mais, né? Na questão aí que, se você for analisar, né, esse Deus bíblico está mais para um ser físico, né? E olha que interessante, né? O Pai Nosso, né, ali narrado pelo tal mito de Jesus Cristo, na língua dele, em aramaico, sabe como é que fica? Fica dessa forma, olha. Aqueles que estão em cima, que estais no infinito das alturas, dos mundos e dos sóis e dos céus, santificado sejam vossos nomes aqui na terra e em todo o universo. Venha a vós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no absoluto do eterno e do imutável. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, tanto para o espírito como para o sustento do corpo. Perdoai as nossas culpas, paixões e maldades, assim como devemos perdoar, amar a todos os nossos devedores em ofensas e crimes, segundo a vossa lei de amor universal. E não nos deixeis cair em tentação do erro do pecado, tanto da mente como do corpo, que quer interior, quer exterior. E livrai-nos do mal, tanto tangível como intangível, assim seja, né? Então aqui ele diz, aqueles que estão em cima, né? Aqueles que estão em cima. Tá bom, pessoal? É isso aí, por hoje é só. Gostaria de dizer a você, crente, que você que diz que o seu Deus é onisciente, está em todos os lugares, diz que ele é onipotente, de poder infinito, diz que ele onisciente, né, que sabe de todas as coisas, onipotente, né, de poder infinito, e onipresente, que está em todos os lugares, tá bom? Eu digo que você é um inocente se acredita nessa babaquice toda. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.